Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rafaela Fineza e esse é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você fazer parte do meu propósito de salvar casamentos ao redor do mundo. E hoje o nosso tema é sobre finanças dentro do casamento. Já tivemos um vídeo onde falamos sobre alguns pontos muito importantes, por exemplo, o dinheiro é meu ou é nosso, o que é importante para mim, o que é importante para o outro, quais são as crenças sobre o dinheiro para o seu cônjuge, para você. São coisas importantes de vocês saberem dentro dessa área de finanças, dentro da relação conjugal, porque isso pode facilitar muito aí a conversa, a comunicação de vocês sobre isso, sobre dinheiro, né? Que é um tema tão polêmico, né, dentro dos casamentos, porque muitas pessoas elas não se abrem sobre isso, simplesmente elas querem impor o que elas acreditam sobre dinheiro, a forma como elas aprenderam lá na infância e querem simplesmente que o outro aceite, mas isso tudo precisa envolver muita comunicação. Por isso que a gente pensou em trazer esse tema para vocês. Eu tô com meu esposo, que vai falar sobre uma parte muito importante da vida financeira do casal, que é sobre investimentos hoje. Então eu vou deixar ele se apresentar para vocês conhecerem ele melhor. Meu nome é Adonai Fineza, como eu já falei em outros vídeos anteriores, eu sou engenheiro civil por formação, tenho uma empresa na área de engenharia, que é a Baruch Engenharia, onde eu foco meus trabalhos na parte de construção de barragens, projetos e execuções, onde eu tenho meu mestrado também, meu doutorado, onde eu sou professor de um centro universitário, também coordenador do curso de engenharia. E também sou investidor no setor financeiro, onde eu tive que estudar e aprender bastante sobre o mercado financeiro, sobre os tipos de investimento, quais são os melhores, quais que rendem mais, rendem pouco, e isso a gente vai tentar trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês aqui hoje. E aí eu vou fazer algumas perguntas para ele responder para a gente, para poder ficar bem claro para vocês essa área de investimento. Se você tem interesse, se você já pensou na possibilidade de investir e ficam em dúvida em que investir o dinheiro de vocês, o dinheiro da família, você vai ter muitas respostas nesse vídeo. Então vamos lá? Antes da gente começar, eu quero pedir que você faça um like aqui, aperte o joinha aí pra gente, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo assim como você teve, tá bom? Amor, vamos lá. Quais os tipos de investimentos que nós temos? Olha, nós temos hoje no mercado vários tipos de investimento, que se resumem em dois apenas, São de renda fixa e de renda variável. São tipos de investimento clássico. Então, dentro do investimento de renda fixa, eu tenho uma série de tipos de investimentos que são considerados renda fixa. O que é renda fixa? É aquilo que te fala no final daquele ano, de um ano de investimento, quanto que ele vai te dar de rentabilidade. Então, é algo mais seguro, mais palpável, porque eu sei exatamente daqui a um ano ele vai me render 4%, ele vai me render 5% em um ano. Tá? Dentro desse universo de investimento de renda fixa, eu tenho, por exemplo, o Tesouro Direto, eu tenho os CDBs, SCIs, tem uma série de investimentos que são de renda fixa. E eu tenho aqueles que são investimentos de renda variável, ou seja, a renda ela pode variar. Dentro de um ano eu não tenho certeza quanto que vai me render, mas esse mercado geralmente vai me dar uma rentabilidade maior, justamente por ele não ter a segurança que a renda fixa tem, por ele não ser tão conservador, Porque como investidor você tem três tipos de investidores, Você tem o investidor conservador, que é aquele que aplica seu dinheiro em algo extremamente palpável, por exemplo, renda fixa. Então eu vou comprar título do Tesouro Nacional, que eu sei que o Tesouro Nacional não vai ficar me devendo, o governo vai me pagar, então eu sei que ao final do ano ele vai me pagar ali a Selic mais uma porcentagemzinha, então hoje ele estaria me dando aí 4,5%, 5%, que a Selic foi revisada para cima, Isso é bom para o país. Tanto é que o Brasil foi o país que mais cresceu esse primeiro trimestre desse ano. Mas é algo que vai te render pouco, A renda variável não te dá essa certeza, mas ela pode te dar uma rentabilidade muito superior. Se você comprou, por exemplo, ações da área agrícola, por exemplo, Agro 3 ou CSL 3, que são ações da área agrícola, te deu uma rentabilidade aí nesse início de ano aí em torno de 30%. Então é algo assim absurdo. Então a rentabilidade em renda variável te dá muito mais. Dentro da renda variável, você pode ser considerado moderado ou agressivo. Agressivo é aquela pessoa que trabalha muito com essa questão de day trade, swing trade, venda de ações dentro do mesmo dia, dentro da mesma semana. Isso não é interessante, isso não é legal. A gente, no mercado financeiro, depois de anos estudando, a gente chama isso de cocaína dos investidores. Que a pessoa fica viciada naquela compra e venda de ações, isso não te dá rentabilidade, isso quebra muitas pessoas. Então, ser agressivo tem que ter muita experiência. Sim.
tem que ter, tem que ficar o dia inteiro focado naquilo ali, depois de 5 anos aprendendo muito sobre como acontece a mente humana, né? Porque o ser humano ele obedece ao ciclo, né? Os padrões, né? Então depois que você entende isso, você consegue talvez ganhar um pouco de dinheiro no agressivo. O day trade ele ilude muito as pessoas porque parece um dinheiro fácil, que vem rápido, né? De forma rápida, e você acaba não tendo que trabalhar muito, mas muito cuidado, né? Com aquilo que parece que vem rápido, aquele sucesso do dia para a noite, normalmente ele dura anos, né? Então não encare, não perceba, não entenda que o modelo de vai ser igual para você. Porque o sucesso que aquela pessoa conquistou demorou anos, mas ela não expõe esses anos que ela viveu para chegar onde ela chegou, né? Então tome muito cuidado e avalie muito bem, né? A FGV mesmo, Fundo Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo sobre o day trade e comprovou que 93% das pessoas perdem dinheiro, né? Então eu já tive rentabilidade aí de mais de 300% em apenas um único dia, mas também já tive prejuízo de 500%, 700% em um dia. Então, assim, é algo absurdo e realmente não vale a pena. Inclusive, eu já tive pacientes que passaram, né, pelo meu consultório porque estavam passando por esse processo de day trades, de estar fazendo esses investimentos que chama de agressivo, né? De agressivo, e falando que tem certeza que era capaz, que conseguia, mas que ainda ficava perdendo muito dinheiro, mas sabia que era isso que ela queria. Só que é um risco muito grande e que você não põe... por isso a gente está falando nesse vídeo sobre isso, porque isso é muito importante na vida financeira do casal. Por quê? Quando você se envolve em investimentos muito arriscados, você está pondo em risco não só você, mas toda a sua família, né? Os seus filhos, os seus cônjuges. Então, todos vão ter que passar pela dificuldade caso vocês entrem num processo de decadência financeira. Então, tem que ter muito esse cuidado e pensar como um todo, né? Um todo que vocês são, porque nós não somos nós somos nós. E quando você coloca isso na balança, você vai ver que o investidor agressivo ele não é interessante, que 97% perde dinheiro, desses 3% poucos realmente ganham muito dinheiro, tá? Não vale a pena. Quando a gente fala do investidor conservador, é aquela pessoa que tem muito dinheiro e quer aplicar aquilo ali, se ela render pouco ao ano não tem problema, porque ela vai deixar aquilo ali aplicado e esquecer de vista. Então, quando a gente equaliza isso, o ideal é que você seja um investidor moderado, que vai te dar uma rentabilidade melhor do que a renda fixa, mas é algo mais conservador também. E dentro desse próprio universo moderado, você tem as ações, você tem fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, por exemplo, são mais conservadores, né? Então ele vai te dar uma rentabilidade menor que as ações, só que é algo mais conservador. E todo mês, mensalmente, vai te pagar os dividendos, né, que são os aluguéis que você estava recebendo. Então é interessante que você tenha dentro da sua carteira, que a gente chama de carteira, fundos imobiliários e ações de boas empresas. Porque quando a Rafaela me perguntou assim, quais tipos de investimento tem? Tem esses, são os dois tipos, né, renda fixa e renda variável. Dentro do universo do investidor você pode ser considerado conservador, moderado ou agressivo. Agressivo realmente não vale a pena, tá? E também você tem aquele que tem análise gráfica e análise fundamentalista. Análise gráfica é aquele que acompanha os gráficos, né? Agora vai subir o mercado, agora vai descer. Só que isso é meio que previsão do futuro. É claro que existe um fundamento, porque o ser humano ele repete padrões. Então a gente sabe que depois de um pico de alta vai ter um pico de baixas que vai ser retomado. E assim como também tem a questão da queda, tá? Então você pode entender por isso. Mas quando você se posiciona a longo prazo, que é o ideal do investimento, você se posicionar a longo prazo, para que daqui a 7, 10 anos você tenha uma rentabilidade boa e você garanta uma boa aposentadoria, você não esquenta a cabeça com análise gráfica. Você vai se atentar à análise fundamentalista, ou seja, você vai comprar ações de boas empresas, não apenas boas pagadoras de dividendos, mas também empresas que têm um fundamento muito bom. Empresas antigas, empresas fundamentadas, empresas grandes, que tem um histórico muito bom, né, dentro do país. Então isso é uma análise fundamentalista. Você vai analisar o perfil daquela empresa, se ela tem rentabilidade, se ela aplica os seus recursos, se ela reinveste no crescimento da empresa. Isso é muito importante. Um bom livro, uma boa indicação para vocês sobre investimento de fundos imobiliários e para que vocês tenham renda passiva é o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um clássico, ele é lido por todas as pessoas que querem fazer bons investimentos e terem mesmo um fundo, né, um dinheiro guardado rendendo muitos juros para eles,
para que eles possam usar só depois de anos, né? Algo para o futuro mesmo. Então, é um livro que abriu muito a nossa mente em relação a investimentos de fundos imobiliários. É o livro Pai Rico, Pai Pobre, e a gente recomenda para que você compre e já comece a ler junto com o seu cônjuge. Então, falando de investimento, né, que a gente quer ter uma renda maior lá no futuro, e quando a gente fala em futuro, a gente sempre lembra do quê? Poupança, né? Que os nossos pais faziam poupança, os nossos avós faziam poupança. É investimento? Não, poupança não é investimento. Porque a poupança hoje te paga menos que a Selic, ou seja, você está perdendo dinheiro literalmente. Então, se você colocar, por exemplo, R$1.000 ou R$1 milhão, R$100 mil na poupança, passados um ano, você não tem o mesmo poder de compra que você tem hoje. Ou seja, você literalmente perdeu dinheiro. Ah, mas a poupança é garantida, vai me dar os meus 2, 2,5%, 3% ao ano. Mas ela está te pagando menor que a Selic. Se a Selic hoje chegou a 3,75%, que vai subir, né? O Banco Mundial já prevê a nossa Selic aí sendo reajustada para de 5,5% a 6%. Se a poupança vai te pagar 4,5%, 5% ao ano, ela está te pagando menos do que a rentabilidade que a nação está recebendo, crescendo. Ou seja, você está perdendo dinheiro. Tá? Então, poupança não é investimento. Não é investimento mesmo. E nem proteção de dinheiro, porque você está perdendo dinheiro. Então, não é nem proteção. Mas é algo muito comum na mentalidade brasileira, né? Poupança e aquisição de imóveis. É o que o ser humano, o que o brasileiro aprendeu, né? Dos seus pais, dos seus avós, né? Só que isso é um erro muito grande e é por isso que o brasileiro acaba não crescendo tanto quanto pessoas de outros países acabam tendo bons investimentos e excelentes aposentadorias, e o brasileiro não consegue, justamente por causa dessa mentalidade. O brasileiro, ele pensa que a segurança dele está num imóvel, em algo poupável, né? Algo que você possa colocar as mãos. Não, eu tenho um imóvel construído, meu dinheiro está todo ali, amanhã eu posso vender. Tem muito receio também com aluguel, né? O aluguel é um dinheiro que não volta. Mas esquece que o financiamento de uma casa própria também é um dinheiro que não volta, porque você paga juros sobre juros, você paga às vezes 3 casas que, na verdade, custava apenas um valor daqueles 3 valores, né? Então eu já vou adiantar, já que eu comecei a falar disso, vou adiantar a pergunta: se vale a pena comprar apartamento ou casa própria, ou é melhor viver de aluguel? Excelente pergunta. Não vale a pena comprar a sua casa própria ou construir a sua casa própria, a não ser que você tenha o dinheiro disponível para isso e você não financie isso, tá? Vamos deixar isso bem claro. Ah, mas é o meu sonho construir minha casa. Ok, se você tem dinheiro e capital para isso, você pode construir a casa dos seus sonhos, sem problema algum, tá? Ou comprar o seu imóvel. Mas se você vai financiar isso, ah, mas a taxa de juros está muito baixa, eu vou financiar isso. Você está pagando juros. Você está pagando pelo menos 2 vezes o valor desse imóvel. Então, se você vai comprar um imóvel aí de 400 mil, você está pagando ao final desses 35 anos, 420 prestações que em geral o brasileiro faz, né? Que são de 30 a 35 anos de financiamento, ele está pagando 800 mil, R$1 milhão naquele imóvel que valia 400. Então, o que você paga de juros, né? E juros sobre juros é algo absurdo. Nos primeiros anos, por exemplo, você acompanha o pagamento do seu financiamento, você vai ver que você vai abater um mínimo dentro do valor que você pegou emprestado. Quase nada. Você vai pagar apenas juros, tá? E isso é terrível, porque você está literalmente jogando o seu dinheiro fora. Você vai reaver isso no seu imóvel, você vai ter o seu imóvel. Quando você quitar a última prestação, daqui a 30, 35 anos, que em geral faz 35 anos, aquele imóvel passará a ser seu. Por enquanto ele é do banco, né? Ele está alienado, então ele não é seu, ele é do banco. Então, assim, isso é um erro muito grande que o brasileiro faz, que é justamente financiamento de imóvel, que é algo extremamente caro, tá? Então, se você tem o dinheiro, você aplica ele mensalmente, você faz bons investimentos, daqui a 35 anos, o que você teria na sua carteira, né, no seu rendimento, seria absurdamente maior. A gente poderia fazer aqui uma continha de padaria, vocês vão ver que é muito, muito, muito superior. Não vale a pena realmente comprar imóveis. E as pessoas pensam assim, não, está no nome do banco, mas é meu, vai ser meu, né? Então, mas não pensa nos juros, né? Os juros chega a doer o coração, gente, o tanto de juros que a gente paga. Só que o desejo de ter uma casa própria, o desejo de ter algo seu é tão grande que a gente meio que passa desapercebido ou não quer enxergar, né, amor? Eu acho que é mais ou menos isso. A gente não quer enxergar aqueles juros que tá indo embora ali.
E a gente fecha os olhos porque a gente quer tanto. Imagina uma roupa que você quer tanto, né? Vou pegar uma coisa pequena, uma roupa que você quer tanto, um calçado que você quer tanto, você nem olha o preço porque é algo que realmente você gostou, que te agradou, eu quero levar. E é mais ou menos assim, só que a gente está falando de muito dinheiro envolvido, né? E quando você faz uma compra desse tipo, é uma conta que é para muitos e muitos anos, né? Você vai passar boa parte da sua vida, 1/3 da sua vida vai ser pagando esse imóvel, vai ser pagando por essa conta que você fez. Então é algo que vocês precisam pensar muito. A gente já atendeu alguns casais que estavam prestes a comprar um apartamento e a gente direcionou para outro foco, né? Para que eles não fizessem isso, porque eles iam entrar num endividamento mesmo, né? E aquilo ia fazer com que eles tirassem da vida deles coisas muito importantes para o casamento e para a família, por exemplo. A gente já viveu isso, a gente já viveu essa realidade e a gente queria muito que tivessem pessoas que falassem pra gente isso que estamos falando para vocês nesse momento, porque a gente já comprou imóveis e não foi só um imóvel, a gente já comprou lote, já comprou apartamento. E a gente se arrependeu muito porque os juros que a gente pagava desses imóveis tiraram de nós muita coisa, tirou viagens, tirou lazer em família, tirou uma qualidade de vida que a gente podia ter e não tinha por conta de juros e mais juros que a gente pagava de um financiamento de um imóvel que ia ser nosso daqui muitos e muitos anos. Então não vale a pena o desgaste de hoje para que você tenha um imóvel amanhã, porque as coisas podem mudar ao longo da vida, as coisas podem mudar ao longo dos anos. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tiveram seu imóvel, construíram a sua casa, uma casa linda e perfeita, do jeito que queriam, e o marido foi transferido para outra cidade, para trabalhar em outra cidade, e teve que abrir mão daquele imóvel tão querido, né? Mas que hoje refez a vida em outro lugar, às vezes de forma de aluguel, acabou construindo outra casa. É algo que é hoje, né? Mas a gente tem que pensar a longo tempo, a longo prazo. E o que é hoje, o que vocês constroem hoje em família, vale muito mais do que ficar pensando a longo prazo, nesse sentido, tá, gente? De comprar imóveis. E não tira só a viagem, não. Tira o principal da nossa vida, que é a paz. Sim. Quando tira a sua paz, acabou, né? E a gente chegou a pagar 3 imóveis, né? Lotes, mais cobertura, mais apartamento, né? Sim. Então eu tô falando com experiência realmente vivida, né? Na minha vida. E foi isso que me fez... Vivida e doída. Muito doída, né? E isso que me fez estudar muito a questão do investimento do mercado financeiro para entender realmente como funciona. A entender a mentalidade, por que nos países envolvidos as pessoas têm tanto investimento, desde a adolescência elas investem em ações, fundos imobiliários, compram, né? A aquisição, não apenas isso, né? Existem vários tipos de investimento, a gente vai poder falar sobre isso hoje. Então foi o que me fez estudar bastante a respeito do mercado financeiro, porque eu não aguentava mais ficar pagando juros. Hoje eu tenho uma qualidade de vida, né? Nós temos uma qualidade de vida muito melhor com a nossa família, vivo de aluguel e tenho bons investimentos. Então, assim, realmente vale a pena você entender esse universo e não jogar o seu dinheiro fora, como nós jogamos tantas vezes, né? Muito dinheiro fora mesmo. É interessante que hoje a gente mora de aluguel, mas a gente mora numa casa maravilhosa, uma casa linda, que seria assim, uma casa muito parecida do que a gente construiria, né? Se a gente fosse construir. A gente paga um aluguel consideravelmente barato e a gente mora num bairro que a gente gosta muito. Só que existem mudanças que acontecem no decorrer da nossa vida e, por exemplo, hoje eu gosto do meu bairro, amanhã talvez eu não possa ser que eu não goste tanto, talvez ele comece a ficar muito populoso, comece a encher de casas, de apartamentos. Inclusive teve a chance de construir, né, teve a notícia que poderia construir um apartamento em frente à nossa casa, um prédio em frente à nossa casa. E ali a gente viu, nossa, olha o bônus, olha a parte boa de morar de aluguel. Se construir um prédio em frente à nossa casa, começar a ter muito movimento, muitas pessoas olhando para dentro da nossa casa, a gente muda daqui, né? Não teria problema nenhum porque a casa não é nossa. Então a gente procuraria um outro local que fosse mais agradável pra gente. Se tiver, por exemplo, um vizinho que te incomode muito, né? Que de alguma forma venha trazer problemas, você também pode simplesmente mudar e ter a sua paz ali e não ter que ficar brigando por coisas pequenas. Você pode simplesmente mudar daquele local. Se os seus filhos mudam de cidade para estudar e se você tem de alguma forma uma renda, né, que você possa mudar com eles, se você é autônomo, você pode ir acompanhar esses filhos nesses estudos, né? Não tem nada que te prenda ali naquele lugar. Eu já vi filmes, né, que os pais não querem ir com os filhos por causa da casa, por causa daquela fazenda, por causa daquela coisa material que está ali, né? E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Eu vejo a vantagem, porque vai existir, gente, vai existir as vantagens e desvantagens. As vantagens de ter uma casa própria, as vantagens de ter aluguel e as desvantagens dos dois também.
Mas uma das coisas boas do aluguel, de você não ter uma casa própria, é essa liberdade de ir para onde você quiser. Se o seu filho vai estudar mais no centro da cidade, você pode morar mais próximo do centro da cidade. Se hoje o seu filho mora mais próximo do bairro que você mora, você vai ficar nesse bairro, né? E a gente vai mudando à medida que a necessidade vai acontecendo. E é muito bom ter essa liberdade e não ter que estar preso a um lugar apenas. E aí, amor, uma pergunta também, né, que pode ser a dúvida de muitos, eu preciso ter muito dinheiro, quanto que eu preciso ter para poder começar a investir e em quanto tempo isso começa a voltar para mim? Boa pergunta. Bem, o quanto você precisa, muitas pessoas pensam assim, não, para investir em ações tem que ter muito dinheiro. Não, você não precisa ter muito dinheiro. Para investir em ações, que existem ações de empresas boas e são ações com um poder de compra melhor. Você pode comprar isso no mercado fracionário, então você pode comprar poucas ações, que não é o ideal. O ideal é sempre você comprar no lote fechado, que são 100 ações. Tá? Então, se você tem lá a ação de determinada empresa que custa R$1, você teria que ter R$100 para poder comprar um pacote inteiro, né? Um pacote fechado do lote, que a gente fala, um lote de 100 ações. Tá? É claro que isso aí fica um pouco caro, porque tem ações aí de R$70. Então, você precisaria de R$7.000 para comprar o lote daquela empresa de 100 ações. Tá? Então, precisaria de um aporte maior financeiro. Nesse caso específico, eu aconselharia comprar fracionário ou juntar dinheiro para comprar o lote de 100 ações. Por que comprar o lote de 100 ações? Porque a liquidez ela é muito melhor no lote de 100 ações. Então, se amanhã acontecer algum problema, igual aconteceu a crise, né, o ano passado, em março, que as ações começam a cair, você consegue vender essas ações muito rápido. Tá? Porque ela tem uma liquidez muito maior. São muitas pessoas comprando e vendendo o tempo todo, os lotes. Né? Quando você compra isso no mercado fracionário, isso é muito mais difícil. Então eu não aconselho comprar no mercado fracionário, eu aconselho você comprar lote fechado de 100 ações. Outra questão é quando você pergunta, poxa, e se eu não tenho tempo, né, para acompanhar isso, como é que eu faço? Né? Aí, quanto tempo? Bem, primeiro que você vai investir a longo prazo. Qual que é o tempo que eu calculo para você ter o investimento? 10 anos, tá? Então, você conseguiria se aposentar em 10 anos fazendo bons investimentos. Mas quanto que eu preciso investir todo mês? Se você tiver aí 300, 400, 500 reais por mês, você já tem um dinheiro bom para fazer investimento. Porque ações, você precisa entender o fundamento daquelas empresas. Então, existem empresas que são muito bem fundamentadas. Vou te dar um exemplo. Você tem Petrobras, você tem Vale, você tem os bancões que a gente fala, né, que são os 4 bancos grandes, né, que é o Banco do Brasil, o Itaú, o Bradesco. Então você tem os bancos que são bem valorizados, que são bem consolidados, tá? Então você faz uma análise fundamentalista muito boa. Setor elétrico, que é realmente maravilhoso, setor elétrico, porque é algo que não dá prejuízo e são bons pagadores de dividendos, tá? Como você tem a CEMIG, você tem a Eletrobras, você tem a Copel, você tem uma série de empresas, né, do setor elétrico. Então realmente vale a pena. Então são empresas que têm um fundamento muito bom, que você investe a longo prazo. Tá? Agora, se você quer ver o dinheiro caindo todo mês na sua conta... Estou precisando de dinheiro a mais. Né? Estou precisando de um dinheirinho que esteja caindo na minha conta. É fundo imobiliário. O fundo imobiliário vai te pagar uma rentabilidade menor. Vai te pagar em média 8, 9% ao ano. Tá? Então parece não ser uma rentabilidade muito grande. Ações... elas podem te pagar aí 15, 20, 30% ao ano, dependendo da empresa e de quanto aquela empresa valorizar. Só que não é algo certo. O fundo imobiliário vai te pagar em média 8%. Tá? Só que o fundo imobiliário todo mês ele te paga o dividendo. Ele te paga o aluguel, que é em torno de 0,5% a 0,7% ao mês. Tá? Então ele te paga aquele aluguel ali. Alguns até, se você selecionar bons fundos imobiliários, ele te paga até mais. Então hoje eu recebo em média 0,8%, tá? Quase 1% ao mês em fundos imobiliários, que me dá uma rentabilidade muito boa. Esse dinheiro que você recebe todo mês, desses aluguéis, você tem que reinvestir ele. Porque aí vai acontecer o que a gente chama de mágica, né? dos juros compostos. Você começa a receber juros sobre juros. Ao invés de você pagar para o banco juros sobre juros, você vai começar a receber juros sobre juros. Então é como se você fosse um banco agora, investindo e recebendo. O jogo virou. O jogo virou. Então você começa a receber esse dinheiro, você recebe o aluguel e você começa a reinvestir esse aluguel. Então você vai comprar mais uma cota.
E qual o valor dessas cotas? A cota hoje dos fundos imobiliários varia aí entre 100 e 200 reais, a maioria delas. É claro que tem fundos imobiliários que a cota vale 500 reais, 1.500 reais, assim como tem cota da MXRF11 que custa 10,50. Então você pode comprar uma cota por menos de 11 reais, você compra a cota de um fundo imobiliário, tá? É claro que você vai receber de acordo com o valor da cota que você paga, mas a maioria das cotas do fundo imobiliário varia entre 100 e 200 reais. Se você souber investir em bons fundos imobiliários, como por exemplo galpões logísticos, e outra coisa que eu recomendo, sempre investir em fundo imobiliário de tijolo, porque existem os de papel, que são fundamentados em CRIs, né, uma série de coisas, que não dá tempo de explicar tudo aqui, mas são fundos imobiliários de papel, ou seja, não existe o imóvel, tá? Isso é um risco muito grande, porque numa crise esses papéis já eram, então você perde valor de mercado e o seu fundo imobiliário vai embora, você perde muito poder de compra e desvaloriza muito. O fundo imobiliário de tijolo, ele tem o imóvel. Então, quando eu compro, por exemplo, eu tenho 30 fundos imobiliários diferentes, né, que eu invisto, que são, ao meu ver, são os melhores fundos imobiliários hoje no mercado. Todos eles são fundos imobiliários de tijolo, tá? Então, eles têm os imóveis dele. Então, eu invisto em galpão logístico. Ele tem um galpão logístico que está alugado para Magazine Luiza, que está alugado para Netshoes, que tem lá o seu aporte, lá onde eles colocam toda a mercadoria e redistribui e venda online, né, por correio. Então, ele tem o galpão. Então, amanhã, se acontecer determinada coisa, ele ainda vende aquele galpão e eu recebo como parte de pagamento pelo meu fundo imobiliário da venda do imóvel, tá? Então é algo mais fundamentalista, mais conservador, mais seguro, tá? Então você tem que sempre optar pela sua segurança, porque é o seu dinheiro, é o dinheiro da sua família, é o dinheiro da sua casa. Então você tem que pensar bem, fazer bons investimentos e pense sempre nesse prazo. Então, 10 anos, com investimento aí pelo menos 500 reais por mês. Se você investir pelo menos 500 reais por mês durante o período de 10 anos, você vai ver a quantidade, né, o valor que isso aí vai te render ao final dos 10 anos e vai te garantir uma boa aposentadoria. Aí você fala assim, mas se eu fizer uma conta rápida aqui, se eu vamos colocar R$1.000 para ficar fácil a conta. R$1.000 daria 12 mil ao ano e 120 mil em 10 anos. Se você aplicar isso em ações, fundos imobiliários, jamais. Isso vai, se você aplicar R$1.000 por mês durante 10 anos, vai te dar mais de 1 milhão no final de 10 anos. O que vai te dar uma aposentadoria muito boa, justamente pelos famosos juros compostos, que é o que você paga no seu financiamento e você passa a receber ele. Então isso vai te dar mais de 1 milhão de investimento no final desses 10 anos e vai te garantir uma boa aposentadoria, num curto período de tempo, porque a maioria dos brasileiros trabalha entre 35 e 40 anos. Você trabalhando 10 fazendo o seu investimento, você vai ter daqui a 10 anos uma aposentadoria bem tranquila. Uma dúvida que eles podem ter: o dinheiro do aluguel, ele é um dinheiro perdido que não volta mais? Não é melhor ter a casa? Jamais. Porque o que você pagaria, o que você recebe quando você investe o dinheiro, você compraria um imóvel em ações, fundos imobiliários, por exemplo, você pode investir, claro, hoje nem tanto, né? Antigamente você investia muito em ouro, hoje perdeu um pouco o valor de mercado, o pessoal tem falado muito em Bitcoin. Só que eu tenho um pouco de pé atrás, né? Vocês viram a queda que teve Bitcoin justamente porque se atingiu um pico muito grande. Eu, por exemplo, não compraria ações da Tesla porque ela está com um pico muito grande de valorização, então isso é muito arriscado, tá? Não vale a pena. Então seja mais conservador, só com investimento moderado. Eu sou uma pessoa conservadora porque o meu dinheiro ele é suado, é o dinheiro da minha esposa, dos meus filhos, só que eu faço investimentos moderados de forma conservadora. Então o que é isso? É você comprar ações de empresas que não vão explodir crescendo de uma hora para outra, mas são empresas que vão crescer anualmente, vão te pagar bons dividendos de forma anual, semestral ou mensalmente, como é o caso dos fundos imobiliários, tá? Vão te pagar e você vai reinvestir esse dinheiro. Diferente quando você compra um imóvel. Então, se eu compro um imóvel hoje de 500 mil, vou fazer uma continha rápida, né, de padaria, como diz o outro, né? Se você compra um imóvel hoje de 500 mil reais, ele te pagando um fundo imobiliário médio, vamos colocar um fundo imobiliário médio, né? Te pagando aí 8% ao ano, eles vão te dar mais ou menos aí 0,07, bons fundos imobiliários vão te pagar 0,07 ao mês, então ele vai te pagar R$3.500 só de dividendo, isso só de aluguel que ele vai te pagar por mês. Fora
a valorização do fundo, que valoriza todo dia, todo mês, né? Tem as altas e baixas, mas vai, ao longo do ano vai sempre vai estar valorizando. A não ser que aconteça uma crise mundial, como aconteceu, por exemplo, em março do ano passado, que teve uma queda aí de quase 40% no mercado acionário mundial. Só que o Brasil, por exemplo, ele já ultrapassou a marca do ano passado e hoje nós já batemos essa semana 130 mil pontos. Né? Então já superou toda a crise e já está rendendo muito mais. Tá? Então a gente pagaria isso todo mês de aluguel, fora o rendimento da cota. Com esse valor, se você fosse morar hoje de aluguel, não sei qual região que você mora, onde você mora, você moraria bem, numa boa casa e te sobraria dinheiro para você reinvestir. É por isso que eu falo para as pessoas que não valem a pena. Porque o dinheiro que eu tenho, se eu compro cotas, por exemplo, ele vai me dar o dinheiro do meu aluguel para morar numa casa boa, como eu moro hoje. Então eu pago o meu aluguel e me sobra dinheiro para eu poder reinvestir e aplicar esse dinheiro. É interessante, né, que os nossos meninos já fazem investimentos, né, amor? E engraçado que quando eu falo com vocês muito aqui no Instagram, no YouTube, sobre as crenças, né, que vão desenvolvendo ao longo da vida, que os nossos pais colocam em nós e a gente leva isso para nossa vida como uma verdade absoluta, né? Então, a Donai tem um exemplo, assim como eu tenho também, que o pai dele, a vida toda, o que o pai dele fazia? Ele comprou um imóvel pequenininho, um lote pequenininho, né? Construiu uma casinha com dois cômodos, um lote bom, mas uma casinha com 2 cômodos, porque não tinha condições, não tinha porta, né, amor? A gente até brinca que a Donai fala que não tinha porta, não tinha janela, não tinha energia elétrica, não tinha água, é quase aquela casa lá daquela musiquinha. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, a dele ainda tinha teto, chão e parede, né? Mas o que o meu sogro fez? Ao longo da vida, ele ia fazendo aos pouquinhos, construía mais um quarto, comprou portas, comprou janelas, aos pouquinhos foi comprando as coisas para casa, melhorando ali. Mas a vida toda, o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro das férias, né, amor? Pegava o dinheiro das férias dele e investia ali. Então ele ficava as férias inteiras, aquele momento que ele tinha para viajar com a família, era retirado para poder investir na casa. E aí construiu, melhorou a casa, depois construiu uma outra acima um pouco melhor, no mesmo terreno. Mas resumindo a história, onde está essa casa hoje? Ela está numa outra cidade. Nós moramos em Viçosa, essa casa é em outra cidade. Os meus sogros hoje moram na mesma cidade que nós, porque eles vieram para cá depois de aposentados para poder curtir os netos. E essa casa está lá alugada hoje, e hoje eles moram de aluguel onde eles estão, né? Por um tempo ela ficou sem alugar também, eles querem muito vender, mas resumindo, o melhor lugar do mundo para se estar é onde a sua família está, é onde o seu coração está, né? E o seu coração ele não pode estar numa casa, o seu coração não pode estar num imóvel que é dessa terra, né? Vamos dizer assim. Então, se todo aquele dinheiro que ele investiu na casa, hoje, se ele tivesse investido em viagens, em tempo com a família, tempo de qualidade, as memórias são algo que a gente leva para onde a gente vai. Você mora nos Estados Unidos, no Japão, para onde você for, essas memórias vão com você. A casa, ela faz parte da memória, mas não necessariamente ela precisa existir uma casa específica, né? E aí é engraçado que hoje a gente já constrói uma outra mentalidade para os nossos filhos, que eles precisam investir todo o dinheiro que vem à mão deles. E é interessante que todo aniversário eles ganham dinheiro de presente. A tia dá um dinheiro, dá R$100, o avô dá R$100, dá R$50. E ao invés deles irem na loja comprar um brinquedo, porque a tia e o avô ainda falam, né, para vocês comprarem o brinquedo que vocês querem. Só que eles pegam o dinheiro, entregam para o pai poder fazer um investimento para eles. E é engraçado que esses dias ele até falou, mãe, eu tenho R$1.000 já. Eu fiquei, sério que você tem isso tudo? Me empresta que eu tô precisando de dinheiro. Ainda brinquei com eles, né? Falou, não, mãe, não pode mexer nesse dinheiro. Então, lá tem dinheiro de presentes e dinheiro de venda também, que eles vendiam pirulito na rua, para poder ganhar dinheiro, para poder investir em fundos imobiliários, né? Que eles investem. Eles investem em fundo imobiliário. Hoje eles já têm com esse dinheirinho que ganham de presente e venda de chocolito. Eles foram reinvestindo e toda vez que paga o dividendo a gente vai lá e compra mais cota, porque são cotas só dos dois, né? Então hoje eles têm mais de R$1.270 só em cota de fundo imobiliário. Então eles já têm essa mentalidade de investir. Eles sempre me pedem, pai, abre lá o gráfico, me vê como é que está o meu fundo imobiliário, se está valorizando, quanto está valorizando a cota. Então hoje eles já têm esse entendimento e eles querem reinvestir cada vez mais, né? Para poder aumentar o patrimônio.
Gente, é isso então que a gente queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloque aqui embaixo no vídeo, no caso, se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe o seu comentário aqui, eu vou amar responder a sua pergunta, a sua dúvida, a Donai também vai estar ali respondendo. Não deixe de se inscrever para você receber notificações de mais vídeos do nosso canal, deixe o seu like também. E é isso, muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!